Pensar a centralidade do problema do feminismo hoje envolve um primeiro passo, que é entender que essa não é uma questão acessória ou marginal, mas é uma questão que acompanha o desenvolvimento do século XX como um todo e das democracias liberais de matriz ocidental, europeias principalmente. O problema da condição feminina se coloca a partir do século XIX, com o processo de revolução industrial, o crescimento das cidades e com a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Isso vai despertar uma primeira consciência, que é a consciência da necessidade de reconhecimento de direitos políticos, de participação, de votar e ser votada, e direitos do trabalho, reconhecimento de condições dignas de trabalho para esse grupo que começa a se colocar no chão da fábrica, né? Essa primeira onda de reflexão sobre o pensamento feminista, de forma muito incipiente, vai acontecer no movimento sufragista principalmente e vai determinar uma série de conquistas no plano de uma igualdade formal que vai ser muito importante para o surgimento de um feminismo de segunda onda. Esse feminismo de segunda onda, ele nasce com a emergência de um pensamento feminista efetivamente, um pensamento articulado. As mulheres que foram beneficiadas pelas primeiras conquistas do movimento feminista, que são fundamentalmente direitos de participação política e acesso ao ensino superior, vão ser responsáveis pela emergência de um pensamento sobre a condição feminina e sobre a mulher. Algumas autoras importantes, mas sobretudo Simone de Beauvoir, vai surgir nesse contexto, né? O contexto de uma segunda onda do pensamento feminista. Nesse momento, a gente começa a perceber que o problema da democracia no século XX vai ser o problema da diferença. A diferença em que sentido? Dos grupos que são historicamente, sistematicamente marginalizados, sobretudo mulheres, negros e minorias religiosas, esses grupos, que não são grupos minoritários em termos quantitativos, mas em termos de influência e poder de decisão na esfera pública, eles vão passar a postular uma maior visibilidade e um reconhecimento mais efetivo de direitos. E aí é quando surge, é quando emerge efetivamente uma articulação mais efetiva de um pensamento feminista. Obviamente que o pensamento feminista, a partir desse momento, ele vai se ramificar em diferentes vertentes. Nós não temos um feminismo, mas vários feminismos, várias perspectivas de reflexão sobre três aspectos fundamentais. O primeiro, que é o aspecto identitário, o que é ser mulher, o que define a identidade do ser mulher. O segundo aspecto, que é o aspecto da visibilidade, ou seja, quais são as estratégias, as articulações que são mais efetivas para dar voz, para tornar mais evidente o problema da subalternidade feminina. E o terceiro aspecto, que é o aspecto da representatividade, ou seja, que mudanças concretas no sistema político e social podem ser conquistadas para que as mulheres, de fato, ocupem espaços de poder, espaços que sejam efetivos para uma transformação social mais profunda. Então, o pensamento feminista, em suas diferentes frentes, ele se debruça sobre esses três aspectos relacionados com a condição feminina: identidade, visibilidade e representatividade. As principais divergências, elas vão dizer respeito ao modo como a teoria, ao modo como o pensamento vai encarar essas questões.